Sentar, celebrando a Deus, adorando, engrandecendo o nome de Jesus poderoso. Ele é maravilhoso, né? Eu estou grato a Deus pelo cuidado de poder chegar aqui essa manhã para poder, junto com os meus irmãos, nessa festa tão linda, 53 anos, é todo dia que se vê isso, pastor. Obrigado, pastor Roberto Braz, muito obrigado, pastora Carla, toda a comitiva de ministros, obreiros, homens e mulheres de Deus, e toda a membresia e irmãos que cooperam, que formam este corpo de Cristo. Que Deus possa te abençoar de uma maneira exagerada. Amém? Tá ali meus amigos ali, o grande cozinheiro, o homem que faz ele leva a fama, mas na verdade é a Sara que cozinha, né? Brincadeira, eles são bênçãos. Deus abençoe. Fabiano, sua esposa, Deus abençoe. No nome de Jesus. E cada um dos demais irmãos, né? O Gabriel, o outro fugiu a memória agora. Gabriel e Samuel. Deus abençoe. E a cada irmão, amigo que aqui está presente essa manhã, que Deus possa te abençoar grandemente. Amém? Você gostaria de ouvir uma palavra de Deus? Quem tiver no som, dá um pouquinho de agudo para mim. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Como o pastor mencionou, até o mês de dezembro ainda nós estaremos aqui no Brasil. E aí eu volto em janeiro volto em dezembro, janeiro resolvo algumas coisas. E até fevereiro já pretendo estar oficialmente de volta morando aqui, né? Mas foi bastante correria. Eu estava em Goiás ontem, e aí saí cedo de Goiás. Chegamos a José Bonifácio, ministramos num congresso. E aí cheguei no hotel, já era 1 da manhã, eu dei uma cochilada, 4h30 eu acordei assim, meio brigando com o despertador. E aí tomei um banho e estrada. E aí chegamos aqui agorinha para dar uma glória a Deus. Amém? Você está animado ou não? Irmão, se eu encostar eu durmo, então se você não for comigo eu vou dormir. Amém? Glória a Jesus. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 20. Deixo o abraço da minha família, minha esposa não pôde me acompanhar, mas toda a minha casa e toda a comunidade que está sob a nossa responsabilidade, tanto aqui no Brasil como no Reino Unido. Amém? Se você encontrou, diga eu sou salvo. Se você não encontrou, diga eu também sou. Pastor, eu não achei de jeito nenhum, né? Dá para ler ali, ó. Pode ser? Amém? Ah, pastor, que eu não carrego Bíblia, mas hoje, irmão, com um negócio de celular, todo mundo tem celular. Não tem como falar que não tem Bíblia, né? Só baixar aí, ó, facinho, né? Ah, eu não gosto de baixar a Bíblia no meu celular. Mas o tigrinho baixa, né? Como é que faz? Você está aí ou não? Amém? Diz assim, verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, e dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam se arrependido com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido
até hoje. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E você pode dizer, graças a Deus? Meus irmãos, o pastor já orou por mim, já me abençoou, pediu para policiar o horário, tem culto à noite. De noite nós vamos estar animados aqui, amém? De noite você dá uma cochilada, renova a energia, fica zero, né? Depois do almoço. Mas o pastor pediu no máximo 2 horas encerrar por causa do almoço, senão fica tarde, amém? Falou 2 horas, teve irmão que na hora ficou preocupado. É brincadeira, irmão. Outra coisa, irmã, não deixa teu marido fazer você mexer com panela hoje não. Não é todo dia que a igreja faz 53 anos de história, não. Não, irmão. Não, você não, vamos lá para comprar um frango, vamos para casa. Não, nós vamos lá, vai lá na, como chama aquela, esperança? Herança. Já vai logo na herança, irmão. Cada fatia ser feliz aniversário, presbiteriano. Escute isso. O texto que nós acabamos de ler está relacionado a uma passagem, um sermão, na verdade, que Jesus, nesse dia, ministra, mas fazendo uma observação. Não um sermão expositivo, no ponto de vista de evangelizar, ou de explicar, não. Nesse dia aqui, Jesus está mostrando uma diferença que estava acontecendo com a geração daqueles dias. Diga para quem está perto de você, há uma diferença no meio das gerações dos dias de hoje. Pergunte qual? Olha como é que Jesus começa o texto desse sermão. Ele diz assim: ai de ti, Corazim e Betsaida. E depois ele vai mencionar uma terceira cidade, Cafarnaum. Todas essas 3 cidades, elas estão localizadas na geografia bíblica, num lugar chamado Galileia. Chamado quê? Galileia. Essa é a maior região onde se concentra comércio, sinagogas. Uma das maiores sinagogas da região estava em Cafarnaum nos dias de Jesus, onde Jairo era, no linguajar de hoje, o pastor presidente. Você está aí ou não? Ele era o príncipe da sinagoga, ele era o líder regional. Então, essa cidade, não se trata de cidades assim que a gente está mencionando, que às vezes aparece na Bíblia assim, só porque aconteceu um fato ali e está registrado. Não, essa cidade, elas fizeram parte da vida de Jesus, do ministério dele. Você está aí? Sim ou não? Do ministério. Cafarnaum, por exemplo, sediou o ministério de Jesus. Ali foi a sede. Ele residiu ali. Se a gente olhar o capítulo de número 2 do Evangelho de Marcos, pastor Roberto, o evangelista vai registrar aqui assim: e souberam que ele estava em casa. E logo se ajuntou tanta gente que nem pela porta em outros lugares não podia acessar. E 4 homens trazendo um paralítico. Trazendo um? Como é que estava a casa? E tiveram que descer ele pelo telhado. Quando desce ele pelo telhado, ele olha para aquele homem e diz assim: perdoados estão os seus pecados. O povo olha e diz assim: o que esse cara está fazendo? Perdoando pecado? Quem que é ele para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Ele tinha que curar, porque na cabeça das pessoas, Jesus tem que curar. Jesus tem que o quê? Sim ou não? Jesus tem que libertar. Jesus tem o quê?
tem que abrir porta, sim ou não? Tem que abençoar, tem que prosperar, tem que enriquecer, tem que ajuntar, tem que restaurar. Sim, Ele é o Deus que faz todas essas coisas. Mas e se Ele não quiser fazer? Aí eu olho para ao longo de 53 anos de história, pastor, e vejo que Deus devera fazer muitos milagres aqui, muitos sinais, vidas foram transformadas, pessoas nasceram aqui e cresceram aqui, sim ou não? Mas em algum momento, alguns morreram, alguns adoeceram, alguns desistiram, alguns se mudaram, outros ficaram doentes e não foi curado. Alguém passou por um acidente, perdeu um ente querido, em 53 anos, não teve só sinais, maravilhas e prodígios, teve dias que foi de luto, de choro, de perca, de desânimo, de não sentir vontade de vir. Em 53 anos eu imagino, pastor Roberto, que houve pessoas que por um tempo parou, sumiu, voltou de novo, continuou. Outros talvez pensaram, eu vou só quando dá, vem se arrastando. Pastor, mas teve momentos bons na minha vida. Eu me lembro que um dia o pastor orou e Jesus me curou. Eu me lembro que um dia num culto foi uma unção e eu fui batizado no Espírito Santo. Nossa, pastor, teve um dia que foi tanto poder. Aquele dia lá, os irmãos saíram no mistério, uns caiu pro chão, outros saíram entregando pizza, aquela coisa assim. É gostoso, sim ou não é? Eu gosto desses mistérios aí. Você gosta ou não? Aleluia. Então, há momentos bons, mas nem tudo nos 53 anos foram só de sinais. Lógico que eu tenho certeza que os sinais, que os milagres, que curas, que renovações, que salvações foram a maioria. Mas isso, de forma alguma, anula que nesses 53 anos teve dias que Deus falou não, que Deus não fez, que você esperou, que você pediu, mas não aconteceu. Mas por que você chegou aqui? Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: 53 anos, irmão. Diga, talvez você está aqui um ano, fala para ele, um mês, fala, talvez você está aqui 10 anos, diga 20, diga para alguém, talvez você está aqui o 30, diga, talvez você está aqui os 53, não tem problema, sim ou não? Glória a Deus por isso. A única questão é a seguinte: que em todos esses anos, bons ou ruins, milagres ou não milagres, você permaneceu. Eu vou falar de novo, você permaneceu. Eu vou falar até alguém tomar posse, você permaneceu. Você não chegou até aqui, a este dia de celebrar 53 anos de história servindo a Cristo, fazendo história no estado do Paraná. Não chegou até aqui porque seus olhos são azuis. Você não chegou até aqui porque teu carro é novo. Você não chegou até aqui porque no Covid você usava álcool gel e máscara, porque você tomou vacina, porque você fez isso, porque você é mais bonitinho, porque o teu sobrenome é o mais importante, mais conhecido aqui no estado. Não, você chegou até aqui porque dentro dessa história houve uma aliança. Houve uma? Coloque a mão no ombro de alguém e diga: o que faz um relacionamento durar 53 anos é uma aliança. Aleluia. Porque o que é a palavra aliança? Ela é uma palavra ela é oriunda do hebraico, aliança, mas também pode ser traduzida por pacto. Você está aí? No latim, pactare. No grego, testamento. Você está aí? Mesma coisa, aliança, pacto,
Testamento, ambos significam a mesma coisa. Estão ligados a um penhor, que simboliza uma conexão entre duas partes. E essa aliança traz um símbolo de algo que não pode ser quebrado. Que não pode? Pastor, nesses 53 anos de história, eu não sei quantos anos eu estou aqui, mas muita coisa entre eu e Deus eu quebrei. Eu fiz, eu mudei. Tem coisas que eu não cumpri, pastor. Tem coisas da minha parte, pastor, nesses anos de igreja que eu tenho aqui, que eu fiz votos com Deus e não cumpri. Eu falei que ia mudar coisas e não mudei. Eu disse que ia começar um ciclo novo e não comecei. Mas o mesmo Deus que estava aqui há 53 anos atrás é o mesmo Deus que está aqui 53 anos depois, dizendo: dá para renovar essa aliança hoje. Não, eu vou falar de novo, você não entendeu. Dá para renovar essa aliança hoje. Chacoalha alguém do teu lado, vai que ele está dormindo, já expulsa esse demônio dele, chacoalha ele. Fala para ele assim: escuta, irmão. Fala para ele assim: essa manhã Deus está perguntando o que aconteceu, que você não ora como orava mais, não adora mais como adorava. Diga, nesses 53 anos, por que você diminuiu o barulho do glória? Por que você diminuiu o barulho do aleluia? Nesses 53 anos, o que foi que modernizou, que você mudou o teu jeito de adorar? O que modernizou, que mudou o teu jeito de se entregar a Deus, de deixar o Espírito Santo te encher, te transbordar? O que mudou nisso, na aliança, no pacto? Pastor, é que a rotina, as coisas vão acontecendo, aí a gente vai desanimando. É assim mesmo, o senhor é pastor, igreja é desse jeito, não é? Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque quando o texto que eu li diz assim, versículo 20: e começou a lançar-lhes no rosto. Depende da tradução, pastor, de Mateus 11, 20, está escrito assim, e começou a jogar-lhes na cara. Quem começou a fazer isso? Quem? Jesus. Quem está jogando na cara? Fala para o irmão do lado: depois de 53 anos, Jesus está lhe jogando na cara nessa manhã o tanto que Ele fez pela tua vida. Você está cochilando num culto deste aniversário. Não, ele não entendeu não. Chacoalha ele aí, se ele achar ruim, põe na minha conta. Fala para ele: Jesus está lhe lançando no rosto. Você chegou aqui de a pé, tem carro. Você chegou aqui criança, está casado. Você chegou aqui estudando lá no primário, já está na faculdade. Você chegou aqui sem profissão, hoje tem sua empresa. Você chegou aqui batendo a canelinha, Deus te honrou, mudou sua história. E Ele está jogando tudo isso na sua cara hoje, para mostrar para você que tem gente que por muito menos está tão feliz. E você em 53 anos chegou aqui hoje arrastado ou com uma aliança? Não, vou falar de novo. Pergunta para o irmão: você chegou aqui arrastado ou com uma aliança? Olha o que Jesus joga no rosto deles: ai de ti, Corazim, e Betsaida, Cafarnaum, onde ele mais ficou, a região onde ele ressuscitou mortos, a região onde ele multiplicou pão, a região onde ele andou sobre as águas, a região onde ele fez sinais, maravilhas, curou cegos. Mas uma região que acostumou com uma figura de Jesus que só faz milagre. Com Jesus é só milagre. Com Jesus é só milagre. Não, com Jesus não é só milagre. Não é, pastor? Não. 53 anos de história com Jesus é só milagre. Tem milagre? Tem, mas não é só isso. Mas infelizmente existe um grupo, aqui não tem isso não, só lá onde eu moro, que está no embalo do impacto. Está no embalo? Fica impactado.
Pessoas impactadas quando expulsa um demônio, fica impactada quando alguém é curado, impactado quando a revelação acontece. Já viu isso? Pastor, rapaz, esses cafés aí tem na onde? Esse preto assim. É bom? Eu duvido que tem um obreiro que traz um aqui. Duvido. Vou entregar uma revelação para ele depois. Aleluia. Você está aí ou não? Irmãos, essas 3 cidades viveram o ápice de ver os maiores sinais dos 3 anos e meio que Jesus manifestou o seu ministério. Os mais lindos milagres foram acontecidos nessa região. Por exemplo, Corazim, diga comigo, Corazim, a geração que ouviu. Diga comigo, a geração que ouviu, mas não respondeu. Diga, Betsaida, a geração que viu, diga, viu, mas não se compreendeu. Diga, Cafarnaum, a geração que foi exaltada, mas caiu. Então, uma ouviu. Olha como que Jesus coloca para dentro. Quando ele diz para Corazim, ele diz: se em Tiro e Sidom tivesse ouvido o que vocês ouviram, e Betsaida, e viram, diga, ouviram e viram. E quando ele vira para Cafarnaum e diz: e como você foi exaltado, porque como ele residiu em Cafarnaum, teve muitos sinais ali. Então, Corazim, Cafarnaum e Betsaida são próximos. Betsaida quer dizer casa de pescadores. Inclusive, de lá vem Filipe, um dos discípulos de Jesus. De Cafarnaum vem 2. Você está aí? Entre eles Pedro. Dali, daquele lugar onde Jesus se manifesta, onde Jesus decide fazer discípulos, unir pessoas, restaurar vidas, pregar o evangelho, trazer a manifestação do Deus vivo. Só que mesmo com tudo isso, Jesus percebe. Ô irmão, falar uma coisa, não? É isso mesmo. Hã? No isopor? Não, isso é frescura. Um boné desse aí da BMW, irmão, tá tudo certo. Irmão, gostei da igreja. Você pode pregar tomando café, pastor. Tem lugar por aí que eles falam que é pecado. Falar da vida dos outros não é não, mas tomar café é pecado. Você está aí? Escuta isso aqui. O que tem acontecido com gerações hoje? De pessoas que vêm à igreja e falam assim: nossa, foi lindo o culto, eu chorei. Foi poderoso. Não, eu estou indo lá agora na presbiteriana. Nossa, está uma benção, eu estou gostando. Nossa, está sendo bom, o pastor é atencioso. Como é que está? Nossa, lindo. Estou animado. Passa 5 anos sem encontro o camarada. E aí, como é que está? Ah, agora eu estou assim, mas e aí? Ah, tudo errado, desabando, não vai. Mas e aí? E a igreja? Ah, parei, desanimei. Ah, mas você não canta? Não, não canto mais. Você não prega? Ah, não prego. Mas você não era obreiro? Não, não. Pastor, o que aconteceu? Pergunte o quê? Pergunte o quê? Pessoas que permaneceram pelo impacto não vão durar muito. Jesus reprova eles rápido. Jesus só vai ver permanecer pessoas que estão aqui pelo pacto. Eu vou de novo, você não entendeu? As pessoas que vêm pelo impacto são passageiras, mas só pode estufar o peito e olhar para 53 anos de história quem não permaneceu aqui pelos milagres, pelos sinais, pelo impacto que Deus criou. Não, isso faz parte,
mas permaneceram pela aliança, pelo pacto. Coloque a mão no ombro de alguém do teu lado, diga para ele assim: se existe um pacto, essa manhã eu quero te dizer, parabéns da parte do Eterno, porque você chegou até aqui, não pela cura, não pela prosperidade, não pela saúde, não pela vida longa, não pela casa que você mora. Diga, você não chegou até aqui pelo seu bom emprego, você não chegou até aqui pela a sua credencial, o seu certificado, o seu anel de formatura. Não, você chegou até aqui por uma aliança. Aleluias. Por uma Por que ele está repreendendo essas cidades? Por que ele está comparando Corazim e Betsaida com Tiro e Sidom, que são cidades gregas, de gentil? Por que ele está considerando Cafarnaum, que ele morou? Você está aí ou não? Que ele residiu, Cafarnaum, com Sodoma, cidade que é símbolo de orgia, prostituição e perversidades piores, que o tempo não permite eu falar. Por que ele está comparando isso? Pergunta por quê? Porque ele está dizendo: eu estive no meio de vocês durante todos esses anos, fazendo sinais e maravilhas, mas vocês não entenderam os sinais, vocês estão sempre insatisfeitos, vocês não conseguiram ter comigo uma. Tudo que eu fiz causou em vocês impacto, mas o que eu esperava de vocês era um. Ou mais uma vez, diga para duas pessoas do seu lado: tudo o que você tem vivido da parte de Deus sempre vai criar um impacto, mas o que Deus espera de volta é um pacto, é uma aliança. Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de pacto. Cada ano que se passou na história dessa igreja foi uma renovação, como o pastor falou aqui. Esta igreja está sempre renovando. Renovando o quê? Sempre renovando a sua aliança com Deus, sempre dizendo: Deus, estamos firmes, sempre dizendo: Deus, estamos unidos. Mas foi um ano que Deus curou muito, estamos juntos. Foi um ano que a gente perdeu muita gente, estamos unidos com Deus. Foi um ano que Deus fez maravilhas, estamos com aliança com Deus. Foi um ano que Deus nos provou muito, estamos aliançados com Deus, porque a aliança não é pelo impacto, mas é pelo pacto. Pastor, como assim? Não, quer ver? Tem como jogar na tela aqui para mim ou não? Tem? Coloca aqui para mim Gênesis 15. Gênesis capítulo de número 15. Aleluia. Isso. Vamos lá? Algum tempo depois o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha, Abrão, pois eu serei. Ele estava começando a jornada. Tem gente que já está aqui os 53 anos com Deus. Tem gente que está no primeiro ano dizendo: nossa, será que eu vou estar no 106? Né? Eu cheguei no 53, agora tem gente que está no comecinho, né? Aí está dizendo: será que quando fazer 106, que aí eu vou falar que é 53, será que eu vou chegar lá? Vai, olha para o irmão, pergunte como. Porque Deus será o seu escudo. Eu vou de novo. Se houver um pacto, se houver uma aliança com esse Deus que eu estou pregando aqui, Ele será o seu escudo. Ele será o escudo da sua casa, Ele será o escudo da sua família. Você está aí para adorar ou não? Só você que pode. Levanta a mão direita para cima, a esquerda para confirmar. Diga bem alto: Senhor, eu chego aqui nessa manhã, nesses 53 anos desta igreja,
para dizer que eu não vi pelo impacto, eu vim pelo pacto, e eu vou continuar rompendo, porque o Senhor é o meu escudo. Só você que acredita nisso, ainda com a mão levantada, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Se for glória, dá glória. Se for aleluia, dá aleluia. Se for para aplaudir, aplaude. Faz barulho e celebra. Veja bem, muda para mim, verso 2. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem tenho? Presta atenção, quando Deus chamou esse homem, lá no finalzinho do 11, no 12, ele chega em Abraão e abençoa ele, e diz: vai nessa jornada. Deus vai fazendo promessa, Deus vai abençoando, Deus vai prosperando. Você está entendendo ou não? Só que ele está olhando para tudo isso e está dizendo: Deus, o que está adiantando tudo isso, se aquilo que quando o Senhor me chamou dizendo que eu ia ser pai de uma multidão, de mim mesmo não saiu ninguém. Saiu. Quer ver? Verso 3. Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, ou Damasceno, depende da tradução, servo em minha casa herdará toda a minha riqueza. Olha o que Deus vai falar. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Isso é Abraão. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio, e ele será? Agora, presta atenção. O filho vai vir lá na velhice, lá nos 100 anos. Então, até esse filho chegar, você entende a expectativa. Abraão, você vai ser pai com 100 anos. Eu com 100, Sara com... já coroona. Como é que vai ser esse negócio de um neném? Outro dia eu estava vendo na inteligência artificial, eles fizeram um selfie. Se a Sara fizesse uma selfie segurando o neném, colocaram uma senhorinha bem de idade segurando o neném na foto assim, falaram se fosse Sara. E eu fiquei imaginando como foi isso mesmo, como que Deus fez esse negócio, eles já de tanta idade e ela grávida, de tanta idade e amamentando, de tanta idade e ele pai. Sim ou não? Foi um impacto muito grande, sim ou não? Mas antes que esse impacto chegasse, que Deus vivia falando: você vai ter esse filho, vai acontecer, dava aquele frio na barriga de Abraão. Nossa, meu Deus, fazer isso vai ser forte demais. Meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Muda aqui para mim. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para a estrela, para o céu, e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Isso aqui ele só está falando ainda. Tem filho? Tem gravidez? Tem cumprimento? Não, é só uma Sim ou não? Que está gerando nele uma expectativa de algo que vai ser um impacto. Vai ou não vai? Continua. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado. Muda para mim. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para esta terra, para lhe dar essa terra como posse. E Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza que a possuirei de fato? Está conversando com Deus. Ele está dizendo: o Senhor está falando esses negócios aí, o Senhor estava falando até agora, nós falamos de filho, agora o Senhor está me dando terra, que eu nem tenho ainda. Como é que eu vou viver um impacto desse? É muita promessa. E o Senhor respondeu: traga-me todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Verso 10. E Abraão lhe apresentou todos esses 3 animais e presta atenção agora. E em seguida fez o quê?
Fez o quê? Cortou os animais no meio. Pastor, por que ele corta os animais no meio? Porque quando era oferecido esse tipo de sacrifício, colocando os tipos de animais que Deus pediu, e cortava no meio, a pessoa que apresentava o sacrifício e cortava, ela tinha que andar no meio do sangue. Então ela estava dizendo à outra pessoa: eu estou fazendo um pacto com você, eu estou fazendo uma aliança com você. Essa era a expectativa de Abraão, fazer uma aliança com, sim ou não? Diga para quem está do seu lado: mas as nossas alianças só valem se for Deus fazendo uma aliança comigo. Diga: eu fazendo uma aliança com Deus não vai funcionar. Pergunta por quê? Porque o homem faz aliança e quebra. Nós não temos vivido hoje pessoas depois de 30, 40 anos de casado separando? Nós temos visto hoje pessoas de 30, 20 anos de ministério, de casa, servindo a Deus, indo embora? Sim ou não? Nós não temos vivenciado gente trabalhando na empresa anos, e depois trair o patrão, ou o patrão ser ingrato e mandar embora sem explicação, ou ser mandado embora e pôr a empresa na justiça depois de ter vivido como família. Você já viu isso acontecer? Acontece. Pergunte por quê? Porque homens quebram, seus pactos são falíveis. E Abraão está tentando amarrar Deus, que Deus está dizendo: vou te dar filho, eu vou te dar terra, eu vou te dar multidão, vou te dar herança, vou te dar isso aqui. Aí ele fala: Deus, mas você vai me dar esse tanto de coisa para me largar para o cara de Damasco? Para ele, que eu vou, para o Eliezer, que eu vou deixar? Não, você vai ter filho, é de você. Mas velho vai ter filho? Rapaz, eu sou Deus de impacto, vai acontecer. Ele diz: então beleza, e vou te dar essa terra aqui. Deus, mas você vai me dar terra também? Será que vai dar tempo de eu morar nessa terra? Ih, Deus, é ano demais, hein? Aí ele falou assim: peraí, Deus, eu vou ali. Deus falou: traz uma oferta para mim. Ele falou: eu vou trazer, mas dessa vez eu vou fazer uma aliança com Deus. E quando Abraão organiza tudo para apresentar a aliança ao Senhor, o texto diz: e em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado, e as aves porém não cortou. Muda. As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Ou seja, foi passando o dia, nada de Deus manifestar, Abraão querendo fazer uma aliança, e aí os urubu começou a rodear, e o Abraão: sai para lá que eu vou fazer uma aliança, sai para lá que eu vou fazer uma aliança. Por que Abraão está fazendo isso? Pergunta por quê? Porque nossas alianças são corruptíveis. Pessoas têm amizades que em algum momento apodrecem. Pessoas têm relacionamentos que em algum momento se tornam uma carniça. E as aves de rapina, que representam Satanás, começam a rodear, porque nossas alianças vão envelhecendo. Você está aí ou não? Mas sabe o que vai acontecer? Vem para o texto comigo. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em... Abraão dormiu, irmão. O que aconteceu com Abraão? Abraão tocando urubu daqui e passarinho de lá rodeando, e vai, e o sol e o dia passando. Chegou uma hora que Abraão falou: quer saber? Encostou e caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Pastor, será que é o diabo que desceu uma escuridão? Não, irmão, quando você lê Crônicas 6, Salomão vai dizer assim, porque Deus escolheu habitar nas trevas. Vai, pastor, como é que Deus pode habitar nas trevas? Vai, porque Ele é a luz. Então, quando Ele chega nas trevas, a luz brilha. Sim ou não? Então, olha ali. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia. Vai mudando. Onde sofrerão opressão como escravo por 400 anos.
mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande... Agora olha o 15, irmão. Você por sua vez morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Não, o irmão não entendeu não. Cutuca o irmão do lado, diga para ele assim: você não vai morrer cedo não, irmão. Você vai dar muito trabalho ainda. Aleluia. Você está aí ou não? Não, eu vou falar de novo. O Senhor me trouxe aqui essa manhã, enquanto alguns estão olhando e dizendo: nossa, 53 anos é muitos anos, é para os antigos. E Deus está dizendo: antigo nada, eu vou renovar. Eu vou renovar. 16. Depois de 4 gerações seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Olha isso aqui. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro. Viu o quê? Uma labareda. Se fosse para traduzir essa fala, seria Shekinah. Ah, pastor, eu aprendi Shekinah. Não, Shekinah é como as pessoas cantam na música, mas a palavra hebraica, a raiz original é Shekinah. Ele vê Deus e uma labareda, uma Shekinah. Você está aí ou não? Um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças dos animais. Quem queria passar por lá? O Abraão, sim ou não? Para fazer uma aliança com Deus, sim ou não? Mas aí o Abraão foi, e aí quem vem no meio dos animais fazendo uma aliança? Ainda bem que você deu glória, Marco. Mas vou falar de novo. O Abraão queria fazer uma aliança, mas aí ele... Aí quem é que vem fazendo uma aliança? Aleluia. Só olha para o irmão do lado e diz: até quando você está dormindo, irmão, Deus está fazendo aliança com você. Até quando você está dormindo, Deus está renovando promessa na sua vida. Aleluias. Algumas coisas que fogem do seu controle, do meu controle, do nosso controle, não é porque o diabo venceu, não é porque Deus falhou, não é porque Deus não cumpriu, não é nada disso, irmão. Algumas coisas que fogem ao nosso controle, é o próprio Deus nos poupando, porque Ele sabe que seremos envergonhados em prometer coisas que não cumpriremos, e nos posicionar com coisas que vai nos fazer um sacrifício de tolo. E aí Deus coloca Abraão para dormir e diz: Abraão, vai dormindo e eu vou fazendo aliança. Porque se você fazer uma aliança comigo, Abraão, você vai quebrar. E se você quebrar, você morre. Não quebra aliança comigo não, que você morre, Abraão. Então deixa eu fazer. Porque Deus morre. E como Ele não morre, a Bíblia diz que Ele é fiel, e de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Coloque a mão no ombro de alguém e diz: muita gente que disse que ia te amar para sempre, hoje te odeia. Muita gente que disse estamos juntos, hoje está longe. Muita gente que disse que não ia te abandonar, te deu as costas. Mas o mesmo Deus, durante esses 53 anos, disse: eu não mudei a minha aliança com você. Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de aliança. Você está entendendo isso? Aleluia. Ele é Deus que Ele quer olhar para essa igreja e dizer assim: nesses 53 anos eu fiz muitos milagres aqui, mas esses 53 anos não fez essa igreja chegar aqui pelos milagres, pelos sinais, pelas lives, pelo conjunto, pelo pastor, pela voz de alguém, pela pregação de outro, pelo testemunho de outro. Não, essa igreja chegou até aqui porque existe uma aliança, existe um pacto. Não são 53 anos de impacto, são 53 anos de pacto. O que nos mantém unidos não são impactos, são pactos. Pessoas impactadas estão unidas hoje, divididas amanhã. Pessoas impactadas vivem um culto no céu e uma semana inteira no inferno.
Mas alguém que tem pacto, irmão, vai passando na luta, vai passando na bênção, vai passando na perseguição, vai passando na bonança, e dizendo: tem pacto, tem pacto, tem pacto, tem pacto, tem pacto. Assim como Abraão, o texto diz, muda o texto, muda. Olha aqui, olha esse versículo aqui. Então o Senhor, não vou nem. Quantos querem que eu pare? Diga amém. Tem uma meia dúzia aí, pastor. Não, eu vou ver a sinceridade da maioria. Quantos querem que eu continue mais um pouquinho? Diga amém. A maioria ganhou, viu? Vocês perderam. Pega isso aqui para a tua vida, pelo amor de Deus. Então o Senhor fez Foi Abraão que fez? Quem que foi? Olha para o irmão do lado e diga: Ele é Deus de aliança. E você pode, em algum momento dessa aliança, ter voltado para trás, desistido, desanimado. Mas Deus está dizendo: você tem aliança comigo, eu vou atrás de você. Você tem aliança comigo, eu não vou desistir de você. Você tem aliança comigo, eu vou trazer teu filho de volta para a igreja. Você tem aliança comigo, eu vou restaurar a tua casa de novo. Você tem aliança comigo. Deus, mas é que aconteceu umas coisas, aí eu já bagacei com tudo, agora já era. E Deus está dizendo: foi você que fez, eu não. A minha aliança está de pé, eu continuo na aliança, eu continuo na aliança, eu continuo na aliança. Pastor, por que eu vivi frustrações? Porque você se embalou com o impacto, e quando a emoção do impacto passa, a gente se frustra. Mas quando a gente tem um pacto, eu conheço história de mulher casada que o homem acidentou, ficou numa cadeira de rodas, só mexe do pescoço para baixo. E ela está casada com ele já há 20 anos. E a vida dela é para cuidar daquele homem. Eu fiquei perguntando: Jesus, como é que ela aguenta? Que vida que é essa? Como que será que é isso? E o Espírito Santo falou para mim um dia assim, isso lá no Goiás: ela vive um verdadeiro pacto. E ela entendeu quando disse que era na saúde, que era na doença, quando era na bonança e quando era na necessidade. Pastor, tem momentos que eu acho que Deus me esqueceu, mas Ele me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: a minha aliança nunca deixa eu esquecer o que eu te prometi, o que eu tenho para entregar. Levante a mão aonde você está. Eu estou profetizando, eu estou dizendo na autoridade do nome de Jesus, que o Deus poderoso está essa manhã dizendo assim: é manhã de cada um de vocês renovarem as suas alianças comigo, porque a minha está de pé, a minha prevaleceu. Ainda que você falhou, ainda que você errou, ainda que alguma coisa aconteceu, o Senhor está dizendo essa manhã: eu sou o Senhor que fiz uma aliança com Abraão. E se Ele fez uma aliança com Abraão, Ele fez uma aliança conosco. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós também somos filhos de Abraão. Eu vou falar de novo: todos nós somos filhos de Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão. E se você não for filho de Abraão, irmão, você vai ser como essas cidades. Como? Uma geração que ouve, mas não responde. Uma geração que ela vê, mas ela não entende. Uma geração que Deus exalta, mas que cai. Mas Ele está mostrando em Abraão que o pacto que Ele faz vai trazer impactos que nunca vai te tirar do pacto. Vou falar de novo. Deus vai trazer impactos, mas o pacto é maior do que os impactos. Você está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Pastor, como assim? Quer ver? Joga aqui para mim rapidinho, Jeremias 34, 18. Porque tem gente que não entende
que quando eu falei que coloca os animais e aquilo é uma aliança, acha, não, aquilo lá não é aliança não, pastor, isso aí é teologia. Não, irmão, isso é Bíblia. Ó, porque não cumpriram os termos da minha, eu os cortarei. Como vocês está repreendendo um povo aqui que chegou lá e tentou imitar Abraão, andou no meio e falou: aqui Deus, ó, aliança com o Senhor. Só que aí eles quebraram. Pastor, por que eles fizeram uma aliança com Deus e quebraram? Pergunta por quê? Porque é uma geração que faz aliança na emoção, empolgado. Ai, gostei da igreja, tem muito jovem, eu vou ficar aqui pelo jovem. Ai, gostei da igreja, ai, tem um pessoal aqui da minha idade. Não, a igreja aqui é tranquila, gostei. Nossa, é bem família o ambiente. Não, eu vou voltar de novo. Que bom, é só por isso que você está vindo? Deixa eu te falar um negócio. Se você tem participação, seja em um mês nesses 53 anos, e a tua fé, o combustível dela é milagre, é uma fé medíocre, é uma fé mesquinha, é uma fé subjetiva. Alguém que precisa de milagre para continuar tendo fé. Pastor, como assim? Você vai olhar e ver Paulo, Silas apanhando, mas mesmo assim cantando e orando. Pastor, como é que canta depois de apanhar e ser preso? Pacto. Você não entendeu, vou falar de novo. Pastor, peraí, como é que depois de serem perseguidos e presos, a igreja primitiva, mesmo assim sendo jogado a feras, continuava firme com Deus? Pacto. Não é uma geração hoje que está firme com Deus e desistiu porque quebrou a unha, que ficou depressivo porque trincou a tela do celular. Não, aqui não tem isso não, irmão, só lá no Goiás. Você está aí ou não? Não é uma geração que fica chateadinho porque colocou cebola na comida. Não. Essa geração me preocupa muito. Ai, não gosto de alho. Ai, não gosto de cebola. Na época da minha mãe, pastor. Eu não tive pai não, pastor. Minha mãe criava a gente. Mas minha mãe fazia o bolinho de chuva, o arroz lá com chuchu, punha para comer. E se passasse mal, não tinha esse negócio de, ai, leva lá. Hoje a gente leva, tem plano, faz tudo pro filho da gente, né? Na época da gente era diferente, mano. Minha mãe tinha no pé da janela, assim, da cozinha, onde ela jogava o resto das comidas para as galinhas, o pó de café que ela jogava também já virava adubo. Tinha um pé de boldo. Ficou ruim, deu um trem, ela catava 2 folhas, socava um golinho d'água no copo e ó. O trem chega, ficava verde, viscoso. Ela toma, mãe, dá ânsia, ela bebe, rapaz. Mãe, não sei o que lá, ela pegava o cinto. Vai logo, aí começava a tomar. Ela, se você vomitar, vou lhe dar um supapo. Vou fazer você comer o vomito. Agora hoje não. Nossa, isso é opressão com o menino, com a menina. Opressão? Você ensinar teu filho a ter uma aliança com Deus? Você está aí ou não? Olha lá. Pessoas fazendo aliança e não estão cumprindo. Pergunta por quê? Porque uma aliança com Deus não é sobre as bênçãos e milagres que Ele fez ou vai fazer ainda pela frente, mas é sobre partir o animal nu. Pastor, como assim? Vou te mostrar um negócio, rapidinho. Joga aqui para mim. Marcos capítulo 6. O que a falta de entender o pacto deixa você preso no milagre? Tem gente que só vive de milagre. Capítulo 6, versículo 15. Não, desculpa, 20, põe 20.
41. Aí. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Sim ou não? O que está acontecendo aqui? A multiplicação. Sim ou não? Adianta o texto agora para mim aí, Jesus andando sobre as águas. No mesmo capítulo 6. Acho que é o 8. 48, 6, 48. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o... Sua intenção era passar por eles. Muda. Mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram pensando que fosse um... Quem que era? E eles estão achando que é o quê? Fala para o irmão do lado. Quem não tem pacto com Deus, irmão, confunde até Deus com o diabo. Jesus indo para a direção do barco, eles achando que é fantasma. Você sabia, irmão, que às vezes é Deus indo na direção da tua casa, você achando, nossa, agora é um vento, agora é uma luta. E é Deus dizendo, é só eu aspirando, irmão. É só eu soprando. É só eu organizando. Você está pegando ou não? Aleluias. Olha isso aqui. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham coragem. Sou. Chacoalha alguém do lado, fala para ele aí. Coragem, irmão. Em seguida subiu no barco. O vento parou e os discípulos ficaram. Por que eles ficaram? Aqui, irmãos, esse mesmo texto está no capítulo 17 de Mateus. Por que eles ficaram? Muda o versículo. Pois ainda não tinham entendido. O coração deles estava... Ah, pastor, esse é meu jeito de adorar, eu não dou glória. Ah, eu vou no culto, mas se demorar muito eu não tenho paciência. Você está pelo milagre, eu estou entendendo. O que me faz pensar é, se nesses 53 anos, quantos anos você está nele envolvido, perdendo tempo? Você não escutou não, vou falar de novo. Nesses 53 anos, quanto tempo que você está cantando só para cantar? Vindo só por vir, devolvendo dízimo só por dizimar, esperando um sinal, um milagre. Ah, porque Deus tem que fazer um avivamento, porque Deus tem que fazer isso aqui. Você depende disso para você dar uma glória? Você depende que Deus revele para você adorar? Você depende que Deus cure alguém para você glorificar? Você ainda não entendeu o milagre dos pães. Pastor, como é que isso muda? Pergunta como? O dia que Jesus chamou os 12, levou eles lá no cenáculo, sentou com eles e falou: ó, daqui a pouquinho eu vou para a cruz, vão me rasgar, vão me bater, vão me furar, vão me matar, vão me cortar no meio, de tanto que vão me furar. Só que o texto diz assim, em Lucas capítulo 22, e Jesus tomando o pão, deu graças, partiu e disse: este pão é a nova. Eu vou falar mais uma vez. Quando ele partiu o pão em 2, era como partir o animal no meio, que ele diz: esse aqui é o meu corpo que é partido por vós. Eu não. Então ele se parte para explicar o milagre dos pães para os discípulos, dizer: vocês viram milagre, 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 e estão andando comigo esse tempo todo, impactados com a coisa que eu fiz. Toda a cidade, menos os 12 discípulos que estão com Jesus, mas todas dessas 3 cidades só viam Jesus para querer milagre, só queriam Jesus para ver um sinal, só queriam Jesus para ver alguma coisa que impactava. E Jesus disse: se eu fizesse 10% lá em Sodoma, todo mundo estava dando glória a Deus e aleluia. Se eu fizesse metade do que eu fiz aqui lá no meio dos gregos, todo mundo tinha convertido. Mas essa cidade aqui só me procura por milagre, esse povo aqui me procura só por sinal. Aí ele leva os 12 para o particular e diz assim: deixa eu falar uma coisa para vocês.
vocês, assim como Abraão, para que vocês não façam como nos dias de Jeremias, que eles fizeram alianças que se quebravam. Eu vou fazer com vocês agora. Este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Eu vou de novo. Que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? Aleluias. Coloca a mão no ombro desse irmão do teu lado e diz para ele: 53 anos de história é somente para uma igreja que tem uma aliança pelo sangue poderoso de Jesus. Diga para o irmão do seu lado: nós somos a geração do impacto e do pacto. Aleluia. Ele não entendeu, diga mais forte. Diga: a gente gosta do pacto e vive o impacto. A gente não perde o pacto, mas vive recebendo o impacto de Deus. Você acredita no impacto de Deus nessa manhã? Levante as duas mãos por um minuto. Me ajuda no retorno aí, por favor. Eu estou dizendo na autoridade do nome de Jesus, que essa manhã Deus está dizendo: você viverá dias na sua vida de impactos celestiais, de impactos espirituais. Dias que Deus vai curar, dias que Deus vai abrir, dias que Deus vai restaurar, dias que Deus vai fazer, dias que Deus vai confirmar. Mas sabe o que é mais lindo? É que ainda assim Deus está dizendo: ainda que as coisas mudem, ainda que dias difíceis chegam, como diz o salmista no Salmo 46, ainda que os montes se abalem e a terra se mude para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes, eu vou até você adorar, Deus está te convidando para uma aliança essa manhã. Mas não é uma aliança a partir de você, é uma aliança a partir de Deus com você. Talvez muitas coisas vocês não, eu precisava ouvir a voz de Deus para continuar, eu precisava de um milagre para continuar, eu precisava de um sinal para continuar, eu precisava de uma confirmação para continuar, eu precisava ser curado para continuar. Por que Deus não livrou? Por que Deus não fez? E Deus está dizendo: isso é um impacto. A minha aliança com você não é sobre o impacto do que eu faço, mas é sobre o pacto. Coloque a mão no ombro dessa pessoa e diga para ele assim: ó, Deus está dizendo que enquanto você dorme essa noite ainda, Deus está renovando a aliança na tua casa, Deus está renovando a aliança na sua família. Eu vou falar até você adorar. Deus está renovando a aliança no seu ministério, Deus está renovando a aliança sobre a vida dos seus filhos, Deus está renovando a aliança sobre as suas empresas. Aleluias. Porque não é uma aliança a partir de você, mas é uma aliança a partir dele. E a aliança de Deus é inquebrável. Você crê nisso? Meu Deus, Deus está dando uma oportunidade para você celebrar. Deus está dando uma oportunidade para você adorar. Quem pode levantar a mão direita bem alto, a esquerda para confirmar? Só você que entendeu que Ele é o Deus de alianças e o Deus de promessas. Abra a sua boca, eu vou dar 30 segundos para você adorar. Quem tem glória vai dando glória, quem tem aleluia vai dando aleluia. Eu estou sentindo, oh glória, 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 oh glória. Eu estou contando, hein? 25, 24. Quem trouxe adora. Quem trouxe adora. 20, 19, 18. Quem trouxe adora. Porque Ele é Deus de alianças,
Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus do pacto, Ele é o Deus que fez uma aliança com você. Não é você que fez uma aliança com Ele, é Ele que fez uma aliança com você. Até você dormindo, Ele não dorme. Salmo 121 verso 2 diz: aquele que te guarda não dorme, porque eis que não dorme, não dormitará o guarda de Israel. Aleluia. Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus que prometeu filho e vai cumprir, Ele é o Deus que prometeu casamento e vai cumprir, Ele é o Deus que prometeu te usar nos dons espirituais e vai cumprir, Ele é o Deus que prometeu enriquecer e vai cumprir, Ele é o Deus que prometeu curar e vai cumprir. Mas Ele é o Deus que está dizendo, mesmo nos dias mais difíceis, que você acha que não vai aguentar, o Deus de aliança está dizendo: eu não desisto de você. Deus está me dando visões aqui essa noite. Há uma nuvem enchendo essa casa. Aleluia. O irmão do impacto não vai entender, mas o irmão do pacto já está pegando. O irmão do impacto precisa de alguma coisa para dar uma geladinha, uma esfriadinha, um negocinho na barriga dele assim para ele adorar. Mas o irmão do pacto já está conectado. Quem tem pacto já entendeu. Nós não somos a geração da empolgação, nós não somos a geração do povo que precisa ser embalado com alguma coisa. Não, nós somos a geração do pacto, a geração que vai permanecer, Deus fazendo ou não fazendo, Deus abrindo ou não abrindo, Deus curando ou não curando, Deus dando vida ou Deus recolhendo. Nós vamos permanecer. Pastor Roberto, quantos dos companheiros de jornada já não estão mais aqui? Deus já levou, outros foram embora, outros desistiram. Quantos, pastor, o senhor não teve o prazer de descer as águas e hoje estão longe da comunhão, da ceia do Senhor? Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Mais um remanescente permaneceu, a geração do pacto. Eu vou de novo, a geração do pacto. Será que alguém está entendendo isso? Coloca a mão no ombro desse irmão, diga para ele: você está impactado ou você tem um pacto? Não, fala mais forte. Você está impactado ou você tem um pacto? Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus visitando pessoas aqui. Aleluia. Deus está visitando pessoas aqui essa noite, dizendo: hoje você vai sair daqui um cristão diferente. Hoje você vai sair daqui orando como você orava, adorando como você adorava, me buscando como você buscava. Antigamente você vinha no culto de manhã, não vinha de noite. Até de noite você vai aparecer aqui hoje. E não é por causa de pregador, não é por causa de aniversário. É por causa do que, pastor? É porque é uma nova aliança no sangue de Jesus. Oh, meu Deus, levante a sua mão onde você está, porque Deus, pela sua aliança, está fechando sepulturas aqui hoje, está curando pessoas aqui hoje. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia. Oh Espírito Santo, vai livrando, Senhor. Ah, Jesus, eu não sei se está transmitindo, mas o Espírito Santo falou comigo que tem uma mulher na live por nome de Senira, e ela pediu misericórdia para Deus, e o Senhor falou para mim: diz para ela que eu estou chegando com a minha misericórdia agora. Diga para ela que eu... Coloque a mão no ombro dessa pessoa e diga assim: eu levantei a minha mão. Diga, coloque a mão no ombro desse irmão e diga para ele: eu acabei de levantar a minha mão. E quando eu levantei a minha mão, não estou ouvindo não, fala de novo para o irmão, coloca a mão no ombro dele, diga para ele: eu levantei a minha mão. E quando eu levantei a minha mão, Deus colocou uma aliança no meu dedo. E quando eu coloquei a mão no teu ombro, Deus falou comigo dessa palavra:
que a gente está aliançado pelo sangue de Jesus. Aonde estão os aliançados essa noite? Aonde estão os aliançados? Não, se for impactado não precisa não, mas se for impactado e aliançado, levanta a mão, dá o grito de glória mais alto que você puder. Aleluia! Vem aqui, pastor, me ajuda aqui, vem cá rapidinho. Passa a mão nessa careca aqui, vai. O senhor crê ou não? Os religiosos não acreditam não. Não é só um grupinho ou outro. Esfrega a mão uma na outra aí. O senhor deixa Deus te usar? Porque o Senhor falou para mim, quando você deixa eu te usar, eu estou renovando seus anos de vida. Eu estou restaurando alianças que foram quebradas. E não foi eu que quebrei, foi um homem, outras você, outros da sua casa. Mas hoje eu estou forjando no fogo. Sabe aquele fogo que andou no meio dos animais quando Abraão dormia? É o mesmo fogo que está forjando hoje sobre a tua vida. E dizendo, eu quero te ativar de novo, homem. Eu quero te levar hoje a coisas novas espirituais, porque a tua aliança comigo está viva. Eu não quebrei a minha aliança. Há uma unção sendo liberada para a tua vida. E o Senhor está dizendo, não temas nem recue, porque eu te usarei. E algo diferente eu te entreguei nessa aliança agora. Você quer ver uma coisa? Vai aqui no corredor. Vai ali no corredor. Pode ir. Pode ir. Vai mais um pouco. Vai mais. Pega na mão desse homem aí, ó. Aí, ó, parou. Do lado dessa moça aí com o caderno. Esse aqui, ó. Levanta ele. Você crê, irmão? Está crendo? Vou falar uma coisa para você. Eu estava relutando aqui para entregar. Eu não queria. Porque quando eu cheguei, acho que você estava fazendo uma oração aqui, eu não te conheço. Eu falei, não, falou no microfone, Deus, é melhor não falar nada não. O Espírito Santo falou assim, se você não falar, a culpa da aliança ser quebrada vai ser tua. Então eu não vou assumir não. Mas o Senhor disse assim, ó, eu tenho honra para você e para sua casa. Mas o inimigo por esses dias vem com uma oferta, uma cilada. E essa cilada vai acontecer porque alguém está tramando para levantar uma calúnia. E essa calúnia era para te envergonhar, para confundir a mente da sua esposa e para colocar a aliança de vocês em jogo. Mas o Senhor falou, eu desci na casa, caminhei do meu altar na tua direção. Quem está aí não é um homem não, tá? Ah não, pelo amor de Deus, irmão. Olha para o irmão do lado, diga para ele assim, irmão, sai do impacto, vem para o pacto. Aleluia. Se ele estiver cochilando, chacoalha ele, diga para ele, já está acabando, já aguenta só mais um pouquinho. Mas deixa Deus entregar o livramento para o irmão ali. Você acredita ou não? Só quem acredita, estende a mão para lá e diga, Senhor, assim como aquele homem, segura a mão daquele homem, vem agora com a tua mão, Senhor, e segura a mão do filho da Laodiceia. Segura na mão dele, porque o inimigo vai tentar criar uma situação que vai deixar ele angustiado. Ele vai tentar resolver do jeito dele, vai piorar. O inimigo vai tentar tirar do sério, vai tentar tocar no casamento, na família, para desestruturar a chamada que o Senhor entregou para eles. Mas o Senhor pegou na mão do teu filho para dizer que essa aliança está sendo hoje revestida, e a igreja está intercedendo. Alguém está entendendo isso que Deus está falando comigo? Continua dizendo, Senhor, diga mais forte, Senhor, continua determinando no meio dessas gerações o que o Senhor está liberando
para a vida deste homem hoje, e ele viverá essa palavra. Diga: a sua casa viverá essa palavra. A filha da Sônia viverá ao lado dele essa palavra. Pega na mão dessa mulher aí, pastor, também, dela. Levanta ela. Agora manda ele pegar na mão dela, e você pega na outra mão dele. Isso. É dessa maneira que vai fluir. Tem gente maldosa no teu meio, homem, que faz tempo que a inveja os dominou. Eles nunca tiveram pacto, e as provas e o que eles estavam tramando para te envergonhar ia ser algo tão forte que ia pôr em dúvida a mente de muita gente, inclusive da tua esposa. Mas ela ia permanecer pela aliança, porque ela disse: eu não abro mão da vida dele. E o Senhor falou para mim: pastor, se uma mulher não abre a mão do filho da Laodiceia, eu, o Senhor, não abrirei mão do filho da Laodiceia, do neto da Yolanda, porque eu sou Deus de gerações. Eu sou Deus que está determinando hoje um prazo na vida de vocês, que essa perseguição vai acabar. Tem gente que vai procurar vocês antes de dar 40 dias para pedir perdão, para consertar, para pedir para ajudar, para somar. Tem gente que sempre correu e vai começar a se aproximar. E o Senhor está dizendo: sabe por quê? Porque nada há contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Eu transformarei aquilo que era para ser vergonha em dupla honra sobre a casa de vocês. Quantos creem que Deus vai mudar a história deles? Fala para o irmão do lado: se eu fosse você, eu pegava. Porque em 40 dias, ainda esse ano, diga, em 40 dias, ainda esse ano, do jeito que Deus fazer na vida dele, vai entregar para a sua também. Alguém está entendendo o que Deus está liberando aí ou não? Levanta bem alto a mão e diga: Senhor, eu tomo posse, se o Senhor confirmar. Olha para mim aqui, irmão. O senhor tem CPF? Como que ele termina os dois últimos números? Hã? Como que ele termina? 40? Quantos dias falou? Fala para o irmão do lado: Deus acabou de confirmar. Mas não fique impactado não, faz um pacto. Se você ficar impactado só com o numerinho de CPF, tua fé é rasa. Mas se isso aqui te faz entender que Ele é Deus de aliança, celebre e adore, porque Deus está entrando a favor da sua causa, da sua casa, da sua família, do seu ministério. Alguém está entendendo isso? Você pode abrir a boca e dar glória, você pode abrir a boca e exaltar, você pode abrir a boca e engrandecer, você pode invocar o nome de Jesus. Porque Ele é Deus de aliança. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus da família. Quem é a Sônia? A mãe. Interessante. O nome da sua avó, que é Nicola, dali, dessa geração, Deus extraiu uma geração nova que vai ter pacto. Entendeu? Só que aí, em vez de Nicola, tem um E, fica Nicole. E fica Henrico. E aí o Senhor fala para mim assim: hoje é só um start, mas eles viverão a aliança por completo.
Porque aonde vocês não chegarem e não viverem, eles chegarão e viverão, e todos os seus, porque o Senhor está determinando isso. Levanta a mão, igreja, e para entender que Deus está falando mais ainda, o Senhor está abrindo agora no meio dessa nuvem uma labareda de fogo que está se movendo no meio da congregação. Você pode abrir a boca no glória, você pode abrir, pelo amor de Deus, aleluia. E quanto mais você demora a adorar, irmão, Deus, minha filha, a família sua é gringo? Uns nomes diferentes, italiano, o que é? Rapaz, eu falei, Deus, que nome é esse que o Senhor está mostrando? E Ele está dizendo assim: o que o homem desconhece, eu sou o Deus que conhece. Por isso a aliança dele não mudou. A aliança dele não mudou. A aliança dele está viva com você. O diabo disse: você não pode receber, você não pode adorar. Você fraquejou, você desistiu, você quebrou, você fez isso, você fez aquilo. E lá vem Deus caminhando no meio das trevas e dizendo: olha o brilho da minha aliança na tua vida. O diabo pode falar o que quiser a seu respeito, mas a minha aliança com você está viva. Eu vou falar de novo: a minha aliança com você está viva. Você falou que Nicola vem do lado dos seus avós? E gados? Nome diferente, hein? Bisa. Ela não sabe nem quem é a bisa dela. Mas o Senhor... Ela não tem Instagram, não? Facebook, porque dava para ler lá. Tem uns profetas da meia tigela que faz isso aí. Mas tem uns porcaria dos incrédulos dentro da igreja, só perdendo tempo pelo impacto. Deixa eu ver se é Deus mesmo. Mas quem está no pacto, irmão? Você tem 30 segundos para levantar a mão comigo para mim terminar? 30 segundos. Se for glória, faz barulho. Se for aleluia, faz barulho. Se for língua estranha, faz barulho. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele não te esqueceu. Ele está visitando endereços aqui hoje, Ele está quebrando maldições aqui hoje. Você acredita no que Deus está liberando aqui hoje? A senhora aí no fundo aí, ó. Aí no fundo, essa senhora aí, ó, sentada aí, do lado desse homem de blusa azul, preta. Aí, ó, a senhora de óculos, fica de pé. Faz assim, pega. Pegou? A senhora mesmo, pega. Isso. Qual o nome da senhora? Não, peraí. Você não é senhora não, irmã. Você já está querendo virar senhora já? Senhora, seu nome? Não entendi. Quê? Joyce, você crê que Deus fala? Crê? Você pegou? Agora traz perto da sua boca assim, ó, com autoridade, sopra, faz assim, ó. Faz assim com a tua mão, se eu fosse você, ó. Vou pegar a minha parte. Porque quando eu fiz assim para Joyce e ela pegou, Deus falou assim para mim: é só a ponta do canal, dali eu vou começar a jorrar algo sobre a minha igreja. Eu vou começar a visitar no financeiro, na família, no casamento, na saúde, no físico. Aleluias. Da mesma maneira que Deus está fazendo aí, viu, Joyce? Da mesma maneira que Deus está mudando aí. Ele está capacitando, Ele está visitando, e Ele está dizendo: olha eu na tua saúde, olha eu tirando aquilo que vinha te incomodando há algum tempo, tirando o teu sono, te preocupando no meio da tua casa. Eu, o Senhor, agora estou trabalhando e restaurando. E quando você repartiu a tua bênção, eu também liberei sobre toda a minha igreja. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando, pelo amor de Deus?
Não deixa de abrir a boca para dar pelo menos um glória, pelo menos um aleluia. Você acredita no que eu estou falando aí? Celebra o nome de Jesus, porque Ele não te esqueceu. Ele não esqueceu a sua casa, Ele não esqueceu a sua família, Ele não esqueceu o céu. Deixa a igreja estar de pé comigo, pastor. Escuta, estou no horário ali que o pastor falou, mas eu preciso fazer uma oração, e eu creio no poder que a oração tem. Pastor, eu estou aqui na casa muito tempo, eu sei que Deus tem uma aliança comigo, mas há alianças minhas em que eu falhei, fraquejei, quebrei, desisti. Alianças minhas que eu nunca tomei a atitude de fazer, de posicionar, de receber, de entender. Mas eu quero começar a viver isso a partir de hoje, a partir desse tempo. Então escuta, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir ao pé do altar. Eu vou orar pela sua vida. Pastor, mas eu estou firme, é só algumas coisas. Não importa, corre para frente. Deus está te chamando para um pacto, não para o impacto. Eu vou de novo. Deus está te chamando para um pacto, não para o impacto. Pastor, é que tem parente na minha família que a gente não conversa faz tempo, é aliança quebrada. Deus vai restaurar isso. Pastor, meu filho não fala comigo, minha filha não fala comigo. Pastor, faz tempo que eu não venho na igreja, eu só vim porque é o aniversário. E às vezes Deus está dizendo, é nessa manhã que é o tempo de você voltar. É nessa manhã que é o tempo de você se arrepender. Porque foi o que Ele disse para Corazim, foi o que Ele disse para Betsaida, foi o que Ele disse para Cafarnaum. Vocês não se arrependeram. Tantos sinais que eu fiz no meio de vocês, mas vocês permanecem estagnados. Decidem continuar do mesmo jeito. Só está vindo para frente uma geração que está dizendo, eu quero viver o pacto. Eu não quero mais viver de impacto, de fogo de palha. Vem mais que cabe. Vem mais para os irmãos vir. Pode vir que eu não mordo não. Vem mais nesse canto aqui, ó. Isso. Para os outros irmãos. Isso. Aqui, ó, tem um buraco aqui desse lado, ó. Encosta mais, por favor. Isso, para os irmãos poderem caber. Aleluias. Pastor, eu amo a Deus, eu venho à igreja, mas alguma coisa me desanimou. Eu já não oro mais como eu orava, eu já não busco como eu buscava, eu não clamo mais como eu clamava. Coisas aconteceram que me levaram a desistir, a desanimar. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus de aliança está na casa e está dizendo para você: não deixe nada e nem ninguém roubar essa chance nessa manhã de sair daqui aliançado com Deus. Eu vou falar de novo. Não deixa nada e nem ninguém fazer você sair daqui sem uma aliança. Ah, Deus conhece meu coração. Irmão, você vai ficar se enganando até quando? Você vai ficar, ai pastor, que a gente quer um avivamento, a gente está esperando. Deus, escuta, o avivamento, tudo que a gente precisa que causa um impacto na igreja, depende do pacto. Nós não somos a geração de Corazim, nós não somos a geração de Betsaida, e nós não somos a geração de Cafarnaum. Pastor, nós somos a geração de quem? De Abraão, a geração de aliança. Eu vou falar de novo, a geração, vira para quem está perto de você e diga: nós somos a geração de aliança. Diga aí: nós permaneceremos nessa aliança, porque Deus é fiel e nunca vai quebrar a aliança conosco. Você acredita nisso? Meu Deus,
eu vou orar. E o Senhor falou que quando eu estiver orando, pessoas aqui no meio da oração vão ser visitadas. Pessoas no meio da oração vão ser curadas. Mas mais do que isso, pessoas vão sair daqui hoje dizendo: eu estava afastado e voltei para Jesus. Eu vim à igreja, mas eu nunca tinha me convertido. Hoje eu confessei o nome dele, ele fez uma aliança comigo. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Nós somos filhos dele. Ele tem uma aliança comigo, com você. Você crê nisso? Olha para mim você aí, irmão. Chama esse irmão aí com corte de cabelo igual o meu, cabelo bonito, pet invocado. É isso, você. Faz assim, filho. Você crê numa palavra? Posso falar algo? Qual o seu nome? Não entendi. Sivaldo? Sivaldo, o Senhor falou para mim assim, ó: o que é que te impede hoje de viver uma aliança com Deus? De tantos sinais que Deus fez na tua vida, tantos milagres que Deus fez na tua vida. Eu não vou te chamar só de Sivaldo não. Deus falou: fala para o Sivaldo Pedro. O que impede ele? Ei, já faz uma semana que homens te sondam a sua esposa. Vem quando vocês saem da garagem com um Creta branco, eu estou vendo. Eu estou mentindo? Mas o Senhor falou para mim: ei, homem, eu te dei tantas coisas que te impactaram, impactou a tua casa, mas isso não vale nada. É a aliança comigo que faz valer a pena, homem. Alguém está entendendo isso aí, pelo amor de Deus? Alguém pode adorar, pelo amor de Deus? Alguém pode gloriar? Aleluias. Ei, o Senhor está te guardando dos homens sanguinários que ia pegar você em sua casa, viu, numa cilada. Mas o Senhor está dizendo: eu estou livrando, mas estou livrando pela minha aliança, mas estou esperando a sua. Estou esperando. Alacotobia. Quem trouxe glória da glória é no meio da adoração que pela palavra Deus vai fazendo. Está vendo Deus livrando o filho da Cleusa? É do mesmo jeito que Deus vai fazendo com você. Você está entendendo ou não? É da mesma maneira que Deus vai dando livramento. Que Deus vai... Ô Sivaldo, qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome da sua mãe? Do mesmo jeito que Deus está fazendo ali, Deus quer fazer isso com você hoje. Você está perdendo a chance de falar com Ele. É o momento de você estar em oração, porque quando eu entrar intercedendo, Deus vai selar. Quando eu entrar intercedendo é que Deus vai operar. Quando eu entrar intercedendo é que Deus vai confirmar. Ei, abre essa boca, pelo amor de Jesus. Se for glória, vai glorificando, vai agradecendo pelos impactos de Deus na sua vida. Mas se prepare, porque mais do que o impacto, é o pacto, é a aliança dele com você, com seus filhos, com os filhos dos teus filhos. Você acredita nisso que eu estou falando? Aleluia. Ei, tem uma obra de bruxaria, Sivaldo, que faz tempo que ela foi oferecida lá na beira do porto, do Porto São Pedro. Eles foram fazer isso lá. E agora no final do ano eles vão renovar no São José essa bruxaria. Mas o Senhor falou para mim assim, ó: o que estava oculto lá estava com o nome Adriana, Carla escrito. Mas o meu anjo desce lá agora, vai passando a espada e vai quebrando aquilo lá, que era contra a sua casa, que era contra os que você ama. Ei, neto da Conceição,
Eu estou fazendo coisa grande na tua vida e na vida da minha igreja. Vai recebendo aí, vai tomando posse do que Deus está te entregando. Não deixa o inimigo roubar. Sai daqui hoje dizendo que essa aliança é de verdade. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu te invoco nessa manhã sobre a vida de homens e mulheres, entregando, Senhor, sobre essas vidas, que o Senhor, está livrando, está guardando, está quebrando, que o Senhor, pela sua palavra, renova alianças aqui hoje. Aleluias. Se Deus, eu vou ministrando sobre casamento, Senhor, pessoas que estão pelo pacto. Eu estou aqui orando, Senhor, por namoros que estão por um fio, por noivados que estão à beira de se acabarem, por irmãos que já não se conversam mais, por amizades lindas que foram destruídas por bobagem, por fofoca. Deus, por pessoas que caminharam uma jornada longa dentro desses 53 anos, mas por algum motivo se deixou aborrecer, se deixou entristecer. Mas Tu és o Deus de aliança, que vai renovando aliança com homens e mulheres aqui hoje, que vai renovando aliança com famílias inteiras aqui hoje, que vai alcançando pessoas aqui hoje, que estão acreditando no que Deus está falando. Oh pastor, há pessoas aqui recebendo e tendo a chance de estar aqui, há pessoas que queriam estar e não pode estar. Tem uma mulher na live, o Senhor falou comigo por nome de Giovana, e ela disse assim, que a vontade dela é de morrer, já não tem nem vontade de viver. Se eu estiver mentindo, quem está acompanhando aí sabe que é verdade. Chegou para mim aqui agora, mas o Senhor está dizendo, eu repreendo o espírito da morte da tua casa, eu repreendo o espírito da morte da tua vida, Giovana, e eu estou trazendo aliança, porque eu sou Deus de aliança. Oh Senhor, feche os teus olhos, levante a sua mão. Está aí? Quer? A mulher está aí? Está transmitindo aí? Fala para o irmão do lado, tem gente recebendo longe, porque às vezes você está perto e não está crendo. Pergunta para ele, se é crente Corazim, se é crente Betsaida, se é crente Cafarnaum, ou se é crente Aliança. Porque o crente Corazim, o crente Betsaida e Cafarnaum, eles podem ver Deus descer aqui e tirar um coelhinho da cartola, que eles falam, nós já está acostumado. Mas o crente que tem aliança, ele diz, Deus está sempre me surpreendendo, Deus está sempre me impactando. O Deus de pacto, o Deus de aliança. Fecha os teus olhos, Senhor, eu ministro sobre a vida de homens e mulheres. Alcança essas casas, alcança essas vidas, alcança essas famílias, Senhor. Vai liberando essa palavra, Senhor, sobre a vida desses teus filhos, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, pessoas que talvez eu não conheço, pessoas que talvez eu nunca vi, mas Senhor, que o Senhor conhece, que o Senhor faz, que o Senhor livra, que o Senhor determina sobre a vida deles hoje, Senhor, esse tempo de resposta, esse tempo de providência. Há pessoas aqui que chegaram aqui hoje dizendo, Senhor, a minha vida espiritual, a minha intimidade está zerada, Deus, eu quero renovar minha aliança hoje, para que o Senhor possa trazer sobre a minha vida, Senhor, essa restauração espiritual. Ei, eu estou determinando, no nome de Jesus o Cristo, que hoje Deus renova essa aliança com você, que hoje Deus renova essa aliança com a sua casa, que hoje Deus renova essa aliança com a sua família. Quantos acreditam que Deus está falando isso? Quantos acreditam que Deus está determinando isso sobre a tua vida? Diga para alguém que está perto de você, o que estava zerado na tua vida hoje, deixou de ser um zero e virou uma aliança. Diga, e se prepare, porque em 7 dias e 6 horas haverá uma ativação nessa aliança.
vai nascer em você, vai brotar em você o desejo de ser um crente aliançado, um crente de oração, um crente de poder, um crente da presença, um crente cheio da unção do Espírito Santo. Você acredita nisso? Diga para o irmão: esse 0 na tua vida vai virar uma aliança. Ô pastor Roberto, cadê o pastor Roberto? Pastor Roberto, qual que é o primeiro número do teu CPF? 0? Esse 0 vai virar uma? Quantos dias Deus vai fazer? Quantas horas? Depois do 0 que não quer, pastor? Vai falando. Hã? Tá em choque, esqueceu até o CPF. É o impacto faz isso. Mas para chegar aqui com 53 anos é só tendo aliança, irmão. Fala para o irmão do lado: se não tiver aliança, não chega no aqui não. O senhor falou para mim que o seu CPF começa com 076 aí? É isso que o senhor está confirmando? Deus falou para mim que o 0 vai virar uma aliança, que o 7 é 7 dias, que o 6 é 6 horas. Levanta aí, pastor, a tua mão. Porque Deus falou para mim que enquanto o sacerdote está levantando a mão, está jorrando sobre a noiva. Não, você não pegou ainda. Enquanto o filho da Teresa levantou a mão, Deus está alcançando pessoas aqui. Deus está alcançando sua casa. Deus está liberando e dizendo: você vai sair daqui diferente hoje. Você vai sair daqui renovado hoje. Você acredita nisso que eu estou falando? Você acredita nisso que eu estou entregando? Aleluia. Coloca a mão no ombro do irmão perto de você. Pelo menos 2 pessoas. Diga para ele: o Deus de aliança liberou uma aliança entre nós. Nós estamos aliançados pelo sangue de Jesus. Diga: o sacerdote levantou a mão, o neto da Maria Michelini levantou a mão, e o Senhor abriu o céu e está derramando sobre a igreja. Quantos podem levantar a mão e dar um grito de glória bem alto para Jesus? Aplaude, celebra o nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Olha para quem está perto de você e diga: hoje de manhã, irmão, é só uma brisa porque o profeta está cansado, mas de noite vai chover. Você crê? Você crê? O seu eu não sei, mas eu vou estar aqui. Eu vim para isso. Fala para o irmão do lado assim: